pessoal, tudo bem com vocês? Finalmente, depois de 2 semanas, nós vamos entrar aí na disciplina de FT propriamente dita, né? Nessa aula de hoje, nós vamos ver sobre as propriedades físicas dos fluidos, tá bom? Espero que vocês aproveitem. Vamos falar das propriedades físicas dos fluidos, que são os meios utilizados para caracterizá-los. A massa específica, o peso específico, densidade, compressibilidade, tensão de vapor, tensão superficial e capilaridade, as viscosidades absoluta e cinemática, o campo de velocidade e o campo de tensão. Bom, o conceito do fluido como sendo um contínuo é a base da mecânica dos fluidos clássicas, né? Essa hipótese de fluido como sendo contínuo, ela é válida no tratamento do comportamento dos fluidos com condições normais. Então, a gente sabe que, por exemplo, qualquer propriedade que nós tivermos do fluido, vamos imaginar aqui que eu pegue um pedacinho lá do meu fluido, um pedacinho cúbico, e eu tenho diversos pontos desse fluido. De um ponto para o outro, eu tenho propriedades bem definidas. Então, se eu pegar aqui, eu vou ter massa específica, eu vou ter peso específico, eu vou ter densidade, eu vou ter diversas propriedades, velocidade, tudo isso bem definido neste ponto. E de um ponto para outro, eu tenho também outras propriedades que podem ser as mesmas ou podem ser outras, mas também que são bem definidas e propriedades finitas, né? Então, como consequência dessa consideração de fluido contínuo, cada propriedade do fluido é considerada como tendo um valor bem definido em cada ponto do espaço. As propriedades do fluido são funções contínuas tanto do espaço quanto do tempo. Então, a massa específica, por exemplo, ela varia conforme a posição que eu observo aqui. Então, se eu pegar este ponto, eu tenho uma massa específica. Se eu pegar este ponto, que está em outra posição, tem outra massa específica. Então, varia conforme a posição, supondo eixos coordenados, e varia conforme o tempo. Com o passar do tempo, eu também posso ter valores diferentes para a massa específica. E todas as outras propriedades do fluido também. Então, vamos ver a definição de massa específica. A massa específica, ela pode ser considerada como sendo a massa contida em uma unidade de volume do fluido, né? No caso de um fluido homogêneo, nós podemos considerar a massa específica como sendo a massa dividido pelo volume. No caso em que a massa específica varia de ponto para ponto, que foi o caso que eu mostrei para vocês daquele cubo, né? A gente pode ter diversas massas específicas. Então, essa definição aqui, ela não pode ser empregada, porque ela é como sendo a média, né, das massas. Nesse caso, a gente precisa passar o limite. Então, a gente vai pegar um pequeno pedacinho lá daquele ponto, né, tendendo a área desse pedacinho, o volume desse pedacinho tende a zero, tende a zero, né, e nós vamos fazer a variação da massa com o volume. Isso daí é a própria definição de massa específica. Então, a massa específica da definição de derivada é a derivada da massa em relação ao volume. Se nós soubermos como a massa específica varia com o volume, é possível avaliar a massa total de fluido contida no volume dvol. Então, a massa total do fluido vai ser a integração da massa específica ao longo do volume. Bom, a massa específica dos líquidos, em geral, ela decresce com o aumento da temperatura, exceto aqui nesse intervalo aqui de 0 a 4 graus, que a gente observa que com o aumento da temperatura vai haver um aumento da massa específica. Para os gases, a massa específica diminui com o aumento da temperatura. A massa específica também aumenta com o aumento da pressão nos líquidos,
Mas essa variação, ela é pequena. Então, por isso, nos fluidos, né, eles são considerados incompressíveis, né? São fluidos que as suas propriedades, né, a sua massa específica, ela não varia com a pressão, tá? Ou essa variação pode ser considerada como sendo desprezível. Bom, voltando lá para a nossa aula de sistema dimensional, as dimensões de massa específica são dimensão de massa dividido por dimensão de comprimento ao cubo. Como unidade no sistema internacional, a gente pode utilizar o quilograma dividido por metro cúbico. O peso específico é o peso de volume de um fluido. Para um fluido homogêneo, nós temos que o peso específico, representado pela letra gama, é igual ao peso, a gente pode chamar o peso de P ou de W, alguns livros trazem a letra W, dividido pelo volume. Isso para o caso do fluido ser homogêneo, a mesma coisa que nós definimos lá para a massa específica. No caso em que esse peso varia de ponto para ponto no fluido, o peso específico também precisa de uma definição, mas em termos de infinitesimal. Então, passando o limite em um ΔV tendendo a zero, vai ser, o peso específico será a derivada do peso em relação ao volume. Se nós soubermos como o peso específico varia com o volume, nós vamos poder avaliar o peso de fluido contido em um determinado volume. Então, o peso vai ser integral do peso específico em torno do ΔV, em torno do volume que nós tomarmos. Bom, as dimensões de peso específico são dimensão de força, Newton, por exemplo, no sistema internacional, dividido por dimensão de comprimento ao cubo, no sistema internacional, metro cúbico. O peso específico da água, por exemplo, pode ser igual a 1000 kg-força por metro cúbico, ou então, como a gente sabe que o quilograma-força é igual a 9,807 newtons, então pode ser aproximadamente igual a 9.810 newton por metro cúbico, aqui tomado a 5 graus Celsius. Da definição de peso específico, nós temos que dP é igual à derivada da massa vezes a gravidade. Portanto, o peso específico vai ser o dP, que é dm vezes g, dividido pelo dvol. O peso específico é a própria massa específica vezes a gravidade. Essa relação depende apenas da aceleração da gravidade local. A gravidade, ela não é constante ao longo de toda a superfície terrestre, ela varia. Aqui a gente tem apresentando uma tabela da gravidade variando com a latitude. Nesse curso, nós vamos utilizar a gravidade como sendo 9,807 metros quadrados por segundo, exceto quando disser o contrário, né? A densidade é a relação entre a massa de um dado volume de fluido e a massa de mesmo volume de água pura a 4 graus Celsius. Então, para um fluido qualquer, a massa é massa específica vezes o volume. Para a água pura, a massa é a massa da água, que é igual à massa específica da água vezes o volume. A densidade, portanto, é a massa desse fluido dividido pela massa da água pura a 4 graus Celsius, que é igual a massa específica vezes o volume do fluido dividido pela massa específica vezes o volume da água. Como nós analisamos para o mesmo volume, a densidade é a relação entre a massa específica do fluido dividido pela massa específica da água pura a 4 graus Celsius. Nós podemos estender esse conceito para o próprio peso específico. Para vocês treinarem, eu peço calcular a densidade do mercúrio a 0 graus Celsius e a densidade da água a 20 graus Celsius. Os dados necessários para esse cálculo estão na tabela que eu apresentei lá no slide de massa específica. A densidade é uma grandeza adimensional, ela não tem unidade, porque a gente corta, né? E ela pode ser denominada também como sendo densidade relativa, para não confundir com a massa específica, que é muitas vezes chamada de densidade absoluta em alguns livros. Então, a massa específica em alguns livros pode ser considerada como sendo densidade absoluta. Já a densidade, essa que a gente traz aqui nessa definição,
pode ser chamada de densidade relativa. A compressibilidade é outra propriedade dos fluidos, a propriedade de que os fluidos têm de alterar o seu volume devido a uma alteração na pressão, com consequente aumento da massa específica. A compressibilidade ela pode ser avaliada com base no modo de compressibilidade, né? O módulo de compressibilidade cúbica ou propriamente o módulo de elasticidade volumétrica. Ele é dado por menos, esse sinal negativo decorre do fato de haver uma relação inversa entre a variação de pressão e a variação de volume. Então, se há um aumento na variação da pressão, se eu aumento a pressão, o volume diminui, tá? Essa relação ela é inversa. Nos líquidos, o valor de módulo de elasticidade é alto e praticamente independe da temperatura e da pressão. Por isso, os fluidos normalmente são considerados fluidos incompressíveis, por terem essa variação de volume em decorrência da pressão como sendo desprezível, né? Então, a massa específica ela não varia com o aumento da pressão, tá certo? A pressão de vapor é outra propriedade do fluido, né? Todo líquido, ele tende a evaporar quando tiver uma superfície livre, né? As moléculas do líquido que estiverem próximas à superfície livre tendem a escapar, passando para a fase de vapor nas proximidades da superfície livre. A pressão de vapor de um líquido, ela é tão maior quanto maior for a temperatura na qual esse líquido se encontra, né? Quando o espaço acima da superfície ele é confinado, essa pressão parcial do gás ela vai aumentando até que haja um equilíbrio entre as moléculas que passam para a fase vapor e as que retornam para a fase líquida. Essa pressão em que há o equilíbrio de moléculas, né, da passagem de moléculas, é chamada pressão de vapor. E ela é tão maior quanto maior for a temperatura na qual esse líquido se encontra. Então, a gente observa aqui que a 20 graus eu tenho poucas moléculas fazendo essa passagem. A 50 graus, eu já tenho uma maior quantidade de moléculas e a 100 graus, diversas moléculas estão passando aqui. A pressão de vapor, ela está aumentando. Percebam, né? Nos escoamentos dos líquidos, pode ocorrer pressões que são inferiores à pressão de vapor. Esse fenômeno está associado ao que se conhece por cavitação, né? Que é algo indesejável. A gente vai ver sobre isso em hidráulica 1. Também temos tensão superficial e capilaridade como propriedades dos fluidos, né? Os líquidos, eles são formados por partículas que estão sujeitas a forças de adesão e também forças de coesão. As forças de coesão, elas tendem a manter as moléculas do líquido unidas entre si, que é o caso do mercúrio, né? Em que as forças de coesão são maiores do que as forças de adesão. As forças de adesão tendem a manter as partículas do líquido junto às partículas de outros corpos que estão próximos, né? Como é o caso das paredes que contêm os líquidos. Por exemplo, a água. A água ela tem as suas forças de adesão superiores às forças de coesão. Por isso que a água, quando em contato com o copo, ela molha. Quando em contato com as superfícies, ela molha, né? Ela é dessa forma aqui. Já o mercúrio, ele tem a sua força de coesão maior, então não molha a superfície no qual ele se encontra, né? Bom, quando dois líquidos que são immiscíveis ou um líquido e um gás entram em contato entre si, vai haver a formação de uma superfície que separa eles, né? Nessa superfície passa a existir um desequilíbrio entre as forças de coesão e as forças de adesão. Essa interface que se forma entre esses líquidos que não se misturam passa a resistir a pequenas forças, como se fosse uma pequena membrana, né? A propriedade que cria essa capacidade de resistir a pequenos esforços é a tensão superficial, é o que se entende por tensão superficial. É uma força que age em cada unidade de comprimento na superfície de dois líquidos
ou de um líquido em um gás. No geral, os efeitos da tensão superficial são pequenos, podendo ser desprezados na maioria dos casos da engenharia, exceto no caso da capilaridade, que é um efeito da tensão superficial, né? Quando as forças de adesão superam as forças de coesão, no caso de tubos finos que estão inseridos em fluidos, né? Por exemplo, a gente tem esse sistema aqui e foi inserido um tubo capilar, que é um tubo com diâmetro bem pequenininho, no geral inferior a 10 milímetros. Nesse caso, se a gente tem água, as forças de adesão superam as forças de coesão. Vai haver a formação de um fenômeno devido à capilaridade em que o líquido adere às paredes do recipiente, promovendo aí uma elevação da superfície. Já no caso do mercúrio, em que as forças de coesão superam as de adesão, o tubo capilar promove um abaixamento da superfície, já que o líquido não adere às paredes do recipiente. Isso aí é o efeito da capilaridade. Bom, agora uma propriedade muito importante dos fluidos, que é a viscosidade. Vamos recordar lá de mecânica dos sólidos, né, lá da física. Quando dois sólidos, lembrando que a gente está tratando aqui de sólidos, não de fluidos, em movimento, eles são postos em contato de forma a haver um movimento relativo entre eles, vai aparecer uma força de atrito que se desenvolve na área de contato entre esses sólidos, né? Essa força, ela tem direção da tangente à superfície de contato. Vamos supor uma bola em movimento aqui numa superfície. Ela está em movimento nessa direção. Vai aparecer uma força na direção contrária, que é uma força de resistência, né? Que tem a direção tangente à superfície de contato e sentido contrário ao do movimento. Nesse caso, está em jogo o coeficiente de atrito entre estes dois sólidos, que é determinante no cálculo da força de atrito. No caso dos fluidos em escoamento, a situação é análoga, pois uma parte do fluido se move em relação à outra, o que faz aparecer uma força de atrito na superfície de separação entre duas porções de fluido que estão em contato. A maior ou menor facilidade de um fluido se movimentar é caracterizada pela viscosidade do fluido, né? Que a gente pode assimilar essa viscosidade ao próprio coeficiente de atrito. Bom, para definir viscosidade, primeiro é preciso analisar como a velocidade varia dentro da massa fluida em escoamento. Aqui a gente tem, por exemplo, um fluido pouco viscoso, ele tem uma facilidade maior em se movimentar, e um fluido mais viscoso nesse vídeo, que é o segundo, que ele movimentou, que tem uma dificuldade em um movimento, né, em se deformar, percebam. A viscosidade, ela é uma medida quantitativa da resistência de um fluido ao escoamento, né? Por exemplo, nós podemos nos mover facilmente através do ar, que tem uma viscosidade muito baixa. Já o nosso movimento se torna mais difícil na água, que tem uma viscosidade 50 vezes maior do que a viscosidade do ar. Então, vamos imaginar o escoamento de um fluido que ocorre em relação a um contorno sólido em repouso. Por exemplo, o escoamento da água em uma tubulação, que é fácil de ser visualizado. Admitindo que, no contato do fluido com a superfície sólida, a velocidade das partículas de fluido é igual à velocidade do contorno sólido, ou seja, zero. Então, nós temos aqui uma tubulação, né? Vou representar o corte dessa tubulação. E a gente sabe que a velocidade das partículas de fluido que estão em contato com essa superfície sólida, ela é zero. Aqui também, né? Bom, princípio do não deslizamento, ou seja, aqui o fluido ele assume a velocidade do contorno no qual ele está em contato. Aqui também, o fluido ele assume a velocidade do contorno no qual ele está em contato. À medida que nós nos deslocamos para o interior do fluido, perpendicularmente à superfície de contato, a velocidade ela vai
aumentando. Então, ela vai aumentando aqui nesse sentido, depois vai diminuindo até chegar a zero. Então, a gente tem uma velocidade assim, ó, né? Até que, eventualmente, ela vai ficar constante numa posição suficientemente longe do contorno. Esse é o caso, por exemplo, de um fluido. Ele não está limitado na parte superior, que era o caso do exemplo que eu dei, né? Então, aqui eu tenho a velocidade zero, próximo ao contorno sólido, e essa velocidade ela vai aumentando à medida que eu me afasto deste contorno, até se tornar uma velocidade constante. A variação da velocidade com a posição é representada através do perfil de velocidades, que é um perfil que representa o valor da velocidade em função da posição y, certo? Então, U vai ser uma função, U vai ser a velocidade em cada altura da profundidade, né? É uma função U de y, função que representa o perfil de velocidades em função da profundidade. É uma lei muito importante para definir as propriedades do escoamento. Então, se nós considerarmos uma camada de fluido adjacente em uma posição y', então a gente tem uma camada y que tem velocidade u. Se nós pegarmos uma camada logo acima, na posição y', que tem valor y mais dy, o perfil de velocidade vai mostrar que a velocidade dessa camada vai ser u', que é u mais du, certo? A relação entre du e dy é a inclinação da própria tangente à curva da velocidade, né? Essa inclinação é a taxa de variação de u com y para o escoamento considerado, conhecida como sendo gradiente de velocidade. Du dy, a variação da velocidade com a profundidade. Supondo que a camada de fluido que se encontra na posição y tenha uma área infinitesimal dA e que a camada vizinha a ela também tem essa mesma área, a força necessária para ter uma alteração da velocidade du na camada superior vai ser uma força chamada dFt, ou o infinitesimal da força tangencial. Essa é uma força na direção do movimento do fluido, portanto, uma força tangencial, capaz de provocar o aumento de velocidade du. Então, pegando aqui, então, eu tenho uma parcela fluida aqui inferior e uma parcela fluida aqui superior. Como elas têm um movimento relativo, vai surgir aqui uma força dFt tangencial, né? Se a força na camada superior está para a direita, na camada inferior, então, como é uma reação, ela vai estar para a esquerda, no sentido contrário ao sentido do movimento. Na área dA, que é essa área aqui, se desenvolve, então, é possível definir a relação entre dFt sobre dA como sendo a tensão cisalhante que age sobre a camada fluida pela relação tensão cisalhante é igual ao limite, quando esse ΔA tende a zero, da força tangencial dividido pela área A. Da própria definição de derivada, nós temos que a tensão tangencial vai ser a derivada da força tangencial pela área dA. A unidade de tensão cisalhante é a mesma unidade de pressão, ou seja, Newton por metro quadrado. Ou então, no sistema internacional, essa unidade recebe o nome de Pascal. Experimentalmente, pode ser verificado que, para a grande maioria dos fluidos, existe uma relação linear entre a tensão cisalhante e o gradiente de velocidades. Essa observação foi feita por Isaac Newton. Então, a gente sabe que a tensão cisalhante ela é proporcional ao gradiente de velocidades, né? Ou tem aí uma constante de proporcionalidade K. A essa constante de proporcionalidade nós vamos chamar de viscosidade dinâmica, ou viscosidade absoluta, ou apenas viscosidade. E ela vai receber aí o símbolo de μ, né? Finalmente, é possível escrever a tensão cisalhante em termos da viscosidade e do gradiente de velocidade.
Essa relação ela foi estabelecida por Isaac Newton por volta de 87 e por isso essa relação foi denominada Lei de Newton da viscosidade. Os fluidos que obedecem essa lei durante o seu escoamento vão receber o nome de fluidos newtonianos, que são aqueles fluidos que têm uma relação linear entre a tensão cisalhante e o gradiente de velocidades. Percebam aqui que o fluido A e o fluido B apresentam essa relação. No entanto, o fluido A, para uma mesma tensão cisalhante, ele tem uma variação da velocidade muito maior do que o fluido B. Significa que o fluido A ele é menos viscoso do que o fluido B, ou seja, ele tem mais facilidade de se mover, menor resistência ao escoamento do que o fluido B. Os fluidos newtonianos são a maioria dos fluidos, por exemplo, água, ar, álcool, gasolina, certos óleos. Na natureza, existem também os fluidos que não são newtonianos, para os quais a tensão cisalhante não tem variação linear com gradiente de velocidade. São fluidos não newtonianos, o sangue, os plásticos líquidos, alguns tipos de lama que são utilizadas para perfuração de poços, as tintas. A ciência que estuda os fluidos não newtonianos é a reologia. A unidade de viscosidade é Newton vezes segundo por metro quadrado ou então Pascal vezes segundo no sistema internacional. No sistema CGS, pode ser definida uma unidade dada o nome de poise, né? Como poise é uma unidade muito grande, criou-se então o centipoise, né? Que é 10 a menos 2 poise. Nessa unidade, a viscosidade da água a 20 graus Celsius é de 1 centipoise, daí ter virado referência de viscosidade. E aí eu apresento uma tabelinha de viscosidades da água, da glicerina, do mercúrio, do álcool e do óleo. Observem aí a diferença entre esses valores. A viscosidade cinemática foi criada, pois em muitas equações destinadas a representar os escoamentos dos fluidos, aparecia uma relação entre a viscosidade dinâmica e a massa específica. Essa relação foi então denominada viscosidade cinemática, que é representada pela letra grega minúscula Ni, né? Tem-se então que Ni, ou viscosidade cinemática, é a massa específica, é a viscosidade dinâmica dividido pela massa específica. Essa propriedade tem unidade no sistema internacional de metro quadrado por segundo. Nos estudos dos líquidos, é bastante interessante explicitar as equações em termos da viscosidade cinemática. Já nos gases, é mais comum o uso da viscosidade dinâmica. Bom, a viscosidade, ela depende da temperatura e depende da pressão. Porém, a variação da viscosidade com a pressão é pequena e vai ser desconsiderada nos nossos estudos. Já a variação da viscosidade com a temperatura, ela é mais significativa e precisa ser considerada aí nos nossos estudos, né? Bom, nos líquidos, se a temperatura aumenta, a viscosidade diminui. Já nos gases, um aumento da temperatura corresponde a um aumento da viscosidade. Bom, a força devida à viscosidade que atua em uma determinada área A de fluido em escoamento é dada pela definição da tensão cisalhante combinada com a lei de Newton da viscosidade. Assim, nós vamos ter que dft, a força tangencial que está agindo sobre uma área dA no interior de um fluido, que se movimenta com velocidade U, a gente vai ter a tensão cisalhante definida por dft dA. Ou então, dft, né, é igual a tensão cisalhante dA. A tensão cisalhante, nós já vimos que é a viscosidade vezes o gradiente de velocidade. Para uma área finita A, então, a força total devida à viscosidade do fluido agindo sobre a área A vai ser dada pela própria integração dessa equação. Então, a força tangencial é integral
da viscosidade vezes o gradiente de velocidade na área A. Sem saber como o gradiente de velocidades varia na área, a integral dessa equação não pode ser calculada diretamente. Uma simplificação útil ocorre quando a distância ao contorno sólido não for muito grande. Nesse caso, pode-se considerar essa relação entre a velocidade e a profundidade como sendo linear, ou seja, U sobre Y. Nesse caso, du dy é igual a uma constante, pode sair para fora da integral e vai ficar a tensão tangencial. A força tangencial é igual à viscosidade vezes U sobre Y vezes A. Essa equação simples é útil em muitos problemas práticos, onde não é necessária uma precisão muito grande nos cálculos, ou então onde o valor de y, para o qual a velocidade u é u, né, vai ser significativamente pequeno. Uma propriedade muito importante dos fluidos, que é definida por campo, é o campo de velocidade. Em geral, a velocidade é uma função vetorial tanto da posição quanto do tempo, e, portanto, ela vai ter três componentes. Componente U, que é a componente da velocidade na direção de x. Componente V, que é a componente da velocidade na direção de y. E componente W, que é a componente da velocidade na direção de z. Cada um deles é um campo em um campo escalar, tá certo? Então, vamos supor aqui um fluido escoando através de um reservatório. A notação da velocidade é uma notação vetorial, porque ela é função tanto da posição x, y e z, quanto do tempo. Então, a gente pega aqui um referencial cartesiano, triortogonal, e pode representar esse feixe aqui, né, de fluido que está saindo do reservatório em termos da sua velocidade em função de x, y e z, e t, né, e tempo. O vetor velocidade, ele também pode ser escrito em termos das suas componentes escalares. U na direção de I é um vetor unitário na direção de x, do eixo x. J é um vetor unitário na direção do eixo y e K é um vetor unitário na direção do eixo z. Tá? Então, a gente pode representar a velocidade como sendo vetorial, e aí ela tem essa setinha aqui em cima, né? E aí a gente pode ser uma soma da velocidade nos diferentes eixos, ou então nós podemos representar a velocidade como sendo aqui uma soma das velocidades nos diferentes eixos em função dos seus referenciais ortogonais, né, unitários. Essa propriedade, ela deve ser pensada como sendo um campo de velocidade de todas as partículas, e não somente a velocidade de uma partícula individual. Já o campo de tensão, nos nossos estudos, a gente precisa entender que tipos de forças agem sobre as partículas fluidas, né? Nós temos as forças de campo, que são forças que agem através das partículas. Por exemplo, a força gravitacional é uma força de campo, né? A gente pode escrever o peso, que é a ação da força gravitacional, como sendo a massa específica vezes a gravidade. Isso daí nos dá, vezes o devol, isso daí nos dá massa, ρ vezes devol dá massa, vezes gravidade, massa vezes gravidade. E também um outro exemplo de força de campo é a força eletromagnética que age através das partículas. Nós temos também as forças de superfície, que são forças geradas pelo contato com outras partículas ou então com superfícies sólidas. São exemplos de forças de superfície a pressão e o atrito, né? A tensão, a pressão e a tensão. Forças de superfície agindo sobre uma partícula fluida geram tensões. O conceito de tensão, ele é muito útil para descrever como as forças agem sobre as fronteiras de um meio, são transmitidas através desse meio, né?
A força ΔF, então, que está agindo, essa força aqui, nessa área ΔA, pode ser decomposta em duas componentes. Uma componente normal e uma componente tangente a essa área. É importante que vocês entendam que essa área que está sendo definida aqui, ela é definida por um vetor normal a ela, que a gente chamou aqui de ΔA. É um vetor normal à área. Então, toda vez que a gente estiver tratando de áreas, a gente vai nos referenciar ao vetor normal a ela, tá certo? Então, aí a gente vai decompor a força ΔF em uma componente normal, no sentido normal, normal à área, né? Ou seja, perpendicular à área, e outra no sentido tangencial, tá certo? Então, a gente vai ter aqui a componente normal e a componente tangencial. A gente pode definir, então, a tensão como sendo a força sobre a área, tá certo? A tensão normal, a gente vai chamar de sigma-n, ou então pressão, certo? É sigma por ser em termos de pressão e n por ser normal, tá? É igual ao limite da força n em relação à área A, quando a área A tender a zero. A tem subíndice n por ser área normal. E a tensão normal, a tensão é tal, porque está tangente à área, né? É igual ao limite da força Ft, quando Ft sobre a área A, quando a área tende a zero. Ao lidar com quantidades vetoriais, por exemplo, a força, é usual que nós consideremos as componentes em um sistema ortogonal de coordenadas cartesianas. Então, ao invés da gente considerar esse eixo n aí, normal, a gente vai considerar os eixos cartesianos x, y e z. E nós vamos decompor essa força ΔF, né? Essa força ΔF, então, vai ser decomposta em cada eixo de coordenadas. Se nós dividirmos o módulo de cada componente da força pela área ΔAx, por que ΔAx? Porque o vetor normal a essa área, ele tem a direção do eixo x, ΔAx. Se essa área ela tivesse um vetor normal na direção aqui do eixo y, a gente chamaria esse vetor ΔY, tá? E tomando o limite quando essa área tende a zero, definimos as três componentes de tensão que vão surgir. Então, nós temos uma tensão normal, sigma xx, que é perpendicular à área, que é normal à área, que é o limite da força x em relação à área x, quando essa área tende a zero. A força tal xy, que é uma força tangencial, que é o limite da força Fy, quando a área x tende a zero. Já a tensão tal xz, também uma tensão tangencial, que é o limite da força z em relação à área x, quando a área x tende a zero. Nós utilizamos essa notação com um índice duplo, né? Isso para designar as tensões. O primeiro índice da notação, ele indica o plano no qual essa tensão atua. Então, sigma xx atua no plano x. Por que é o plano x? Porque dele sai um vetor normal perpendicular aqui, que tem a direção do eixo x. Esse aqui seria o plano y, porque dele sai um vetor normal na direção do eixo y, tá? A mesma coisa se nós tivermos um plano z. O segundo índice, ele vai indicar a direção na qual essa tensão atua. Então, sigma xx tem a direção do eixo x, atua no plano x e tem a direção do eixo x. Tal xy atua no plano x e tem a direção de y.
tal XZ atua no plano X e tem a direção do eixo Z, tá certo? Bom, o estado de tensão em um ponto, ele pode ser completamente descrito pela especificação das tensões atuantes em 3 planos quaisquer, ortogonais entre si, que passam pelo ponto. Então, vamos considerar que um ponto, ele tem que ser representado por esse cubo aqui, ó. E aí, o estado de tensão nesse ponto, ele tem que ser representado por todos esses planos aqui, certo? Que são ortogonais entre si. A tensão em um ponto, então, ela vai ser especificada por 9 componentes. Os planos, eles são denotados como positivos ou negativos de acordo com o sentido da sua normal. Então, por exemplo, esse aqui, que eu estou circulando, é um plano X, porque a sua normal tem a direção de X. Ele é positivo ou negativo? Esse aqui é um plano X positivo, porque a sua normal tem a direção do eixo X positivo. Já esse outro plano aqui é um plano X, porque tem a sua normal na direção de X. É positivo ou negativo? É negativo, porque a sua normal tem a direção de X contrária ao sentido positivo. Tá certo? Por exemplo, o plano superior é um plano Y positivo. Então, esse plano aqui, ele é um plano Y porque tem um vetor Y na direção de Y. Seu vetor normal tem a direção de Y. Ele é positivo porque está no sentido positivo de Y. Já o plano posterior, que é esse aqui de trás, ó, ele tem um vetor na direção do eixo Z, então é um plano Z. Ele é negativo porque está no sentido negativo do eixo Z. Já as tensões, elas também têm uma convenção de sinais. Uma componente de tensão é positiva quando o seu sentido e o plano no qual ela atua são ambos positivos ou ambos negativos. Por exemplo, uma tensão tal XY igual a 2 kN por metro quadrado, ela pode ser essa tensão XY aqui, que tem o sentido positivo do eixo X, do eixo Y, né? Tá no plano positivo e tem o sentido positivo. Ou então pode ser essa tensão aqui, que está num plano negativo, X, e tem o sentido negativo de Y. Então, essas duas aqui são tensões positivas. Caso contrário, se nós tivéssemos aqui, seria uma tensão negativa, tá bom? Bom, pessoal, é isso. Caso tenham ficado qualquer dúvida, eu peço que me procurem para a gente esclarecer. Muito obrigada e até a próxima.